bem-vindo à aula sobre o surgimento da religião na humanidade. Esse é um tema muito interessante que faz necessário refletirmos esse contexto para adentrarmos aos temas mais específicos da Umbanda. E, inicialmente, vamos fazer uma reflexão sobre a questão do materialismo, que é algo que vai distanciando o ser humano da sua própria essência. E isso faz com que a gente vai se divergindo entre o que é sagrado e profano, entre o que é sutil e concreto, entre o que é energético e material, enfim, aí uma separação, uma segregação. E esse materialismo, ele foi potencializado, essa ideia ela foi potencializada com o surgimento da influência do pensamento científico e acadêmico sobre o que é profano e sagrado, sobre o que é divino, sobre o que é espiritual ou material. E essa relação e essa colaboração para que essa mudança de pensamento e de comportamento do ser humano, esse distanciamento, essa segregação ocorresse, teve uma grande influência e colaboração da medicina e da igreja. Quando a medicina foi potencializada e incentivada pela igreja, os estudos de cadáveres, os estudos ao longo da história da medicina e da igreja, a gente percebe esse paralelo. E chega em determinado momento que essa colaboração da igreja para com a medicina no seu desenvolvimento de forma direta e indireta, nos estudos de cadáveres e outras coisas mais, faz a necessidade de separar. Então passa a medicina a cuidar especificamente as coisas do corpo físico e a religião das coisas do espírito. Com isso, ocorre a fragmentação do ser. Nesse momento começa a fragmentação do ser. E o que eu quero dizer com essa fragmentação? É a separação desse espiritual e desse físico. Esse olhar holístico, ele é fragmentado. Então, o ser humano deixa de ser visto como um todo e passa a ser visto como partes. E, posteriormente, a gente sabe que a medicina fragmenta mais ainda esse ser humano, Por isso que tem vários médicos especialistas, cada um cuidando de uma parte do corpo. E nunca que um tem um todo, precisa do outro, e às vezes essa necessidade, essa falta de visão do todo do ser humano acaba dificultando um diagnóstico e tudo mais em alguns casos. Mas nós estamos aqui para falar de medicina. E voltando aqui, a gente sabe que tudo isso foi potencializado pela Santa Inquisição, com a caça às bruxas, a caça daquelas pessoas que continuaram a praticar esse olhar holístico sobre o ser humano, utilizando os recursos medicinais das ervas, de formas de tratamento, junto com aquilo que era mais sutil, mais sensível, a hierofania, que a gente vai falar mais na frente, que era muito presente nessas pessoas, e isso não passou a não ser bem visto. Então ocorreu aí a perseguição dessas pessoas pela Inquisição, fortalecendo mais aí a separação do que é sutil e abstrato, do que é espiritual, do que é material, físico, real e concreto. Essa fragmentação colabora para essa dificuldade, para a dificuldade que temos de compreender, ter o nosso autoconhecimento, ter a nossa autopercepção. Muitas vezes não conseguimos nos perceber, nos conectar com o que é divino que está em nós, com a essência, com aquilo que é sutil, mas está lá no nosso íntimo dizendo, faça isso, faça aquilo. Por quê? Somos movidos para o que é real, concreto, o que é material. E esse materialismo nos direciona para o mundo externo. Porque o nosso mundo interno ele é abstrato, ele é imaterial, ele é sutil, ele é energético, ele é espiritual. E o mundo externo é palpável, é material, ele é o materialismo. E eu sei que isso aqui é uma caneta. Se eu disser para você que agora eu estou imaginando um outro tipo de caneta diferente desse, jamais você consegue pensar e entender, compreender e me dizer qual é o tipo de caneta que eu estou imaginando nesse momento. Por quê? É o meu mundo interno. Eu tenho conhecimento, eu posso me conectar com ele, mas o outro torna-se mais difícil. Então, essa é uma ilustração da fragmentação do materialismo. Então, nós nos direcionamos com mais facilidade, tomamos decisão com mais facilidade, baseado no mundo externo. É por isso que aí muitas pessoas têm dificuldade de tomar as suas iniciativas. Por quê? Porque ela se baseia no outro. O outro é material. O outro, ele é referência de realidade. Os meus sentimentos, as minhas emoções não são realidades. Mas o que o outro diz, o que o outro afirma, o que o outro confirma, o outro é um material, então o outro está dizendo a verdade. Por isso que muitas pessoas se preocupam mais com o que o outro pensa sobre ela do que ela mesma pensa sobre si. E nesse emaranhado de pensar, ela vai se perdendo, tornando-se difícil a sua referência sobre si e tomando como referência o outro indivíduo, vivendo a vida do outro, vivendo o que o outro fala. Por alguns episódios, a gente pode compreender que algumas questões da vida, ela permeia e ela necessita ser olhada de uma forma holística. E foram se observando que algumas dificuldades foram surgindo. Naquela época remota, algumas patologias físicas foram surgindo e às vezes não tinham um diagnóstico fechado, e aí era necessário enquadrar aquela pessoa dentro de uma patologia para dizer que ela estava doente de X, era portadora de X doença. O mesmo ocorria do outro lado, quando a pessoa não tinha uma doença manifestada ou diagnosticada pelo médico, mas ela procurava um sacerdote para tratar os seus desequilíbrios, tratar os seus desconfortos.
quando era algo mais severo e comportamental. Muitos desses comportamentos eram taxados, registrados e estigmatizados a pessoa como uma pessoa que estava ali possuída, uma pessoa que tinha obsessão, uma pessoa que estava impura. E com isso, essa pessoa passava a ser uma pessoa não merecedora de estar na sociedade, porque ela tinha uma doença mental, uma patologia mental, então ela era estigmatizada como uma pessoa impura, demoníaca e que não era merecedora de viver na sociedade. Por isso que por muito tempo a questão da saúde mental retrata aí uma estigmatização da sociedade. Né? As pessoas têm esse estigma de que o louco deveria estar no sanatório, deveria estar no manicômio. E com isso a gente vai surgindo aí a segregação da sociedade com relação a esse público que merece uma atenção diferenciada. Outro ponto importante sobre essa fragmentação do ser humano, separando o que é material e espiritual, colabora para dois tipos de mentalidade. A mentalidade cética e abstrata. Aquelas pessoas que são orientadas pelo materialismo, são céticos, só acreditam naquilo que é comprovado cientificamente, assim como também tem as outras pessoas que acreditam no que é comprovado cientificamente, mas também são pessoas mais abstratas e expansivas, são pessoas mais ligadas a esse conteúdo mental ou até mesmo espiritual. São pessoas que levam para si uma vida, né, que permeia essas duas realidades. Mas, enquanto o cético ele não acredita nesse lado abstrato, nesse lado espiritual, e somente naquilo que é real, levando alguns também a se tornar céticos ao extremo, do outro lado também existe a extremidade. Aqueles fanáticos, aquelas pessoas que tudo permeia a vida somente através da espiritualidade. Tudo é espiritual. Deu uma dor de barriga, é espiritual. Aconteceu de bater a mão na esquina de uma mesa, é espiritual. A pessoa tropeçou, alguém me empurrou. É um espírito que me empurrou. Então, pessoas que acabam também chegando ao extremo das neuroses, do fanatismo e até mesmo do vitimismo. Há pessoas que se vitimizam através da crença, né? Que tudo é espiritual, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre o fato da vida, é um espírito que está atacando, é alguém que está mandando uma demanda, é alguém que está julgando uma praga, é alguém que tem um olho gordo, é alguém que está com inveja de mim, mas ela não para observar o comportamento mental dela diante das situações. E com isso, ela vai levando a vida de uma forma vitimizada. Então é preciso entender que existe a maldade alheia? Existe. Mas é preciso olhar principalmente como está a minha saúde mental, o meu olhar sobre as minhas emoções e pensamentos, no meu contexto de vida, sobre aquilo que eu quero e como eu faço isso dentro do meu contexto religioso, dentro da minha religião, como eu faço da minha religião um meio de proteção e de positivação, de potencialidade daquilo que eu sou, daquilo que eu sinto, daquilo que eu expresso de forma positiva, para que o olhar do outro, para que a inveja do outro, para que a maldade do outro não chegue até mim. Lembra-se do dito orar e vigiar? Então é isso. Orar é prestar atenção no que você fala, do que sai da sua boca, do que você está pensando. Vigie os seus pensamentos. Preste atenção no que você está pensando. Preste atenção no que você está falando. Orar e vigiar, para que você não seja o autor da sua própria desgraça. E depois vai responsabilizar o outro por isso. A separação do pensamento unificado ou holístico impede que as pessoas percebam o poder de pura libertação que tem dentro delas. É muito importante, todos nós somos altamente potenciais. Precisamos reconectar a nossa crença, aquilo que eu acredito, reconectar com o Deus que existe em mim, para que eu possa me equilibrar, para que eu possa me estruturar, para que eu possa me alinhar às novas formas de pensamento, reequilibrar a minha mente e poder tomar as decisões importantes para a minha vida. Se eu não olhar para a minha religião como forma de reconectar o divino que existe em mim, o poder que existe dentro de mim, o meu poder pessoal, talvez eu precise repensar a minha religião, repensar no meu contexto religioso e como eu sigo a minha religião. Embora seja perceptível que em algumas crenças o contexto da Umbanda, por exemplo, no nosso país, alguns pais e mães de santo usam do jargão, não só pais e mães de santo, mas também alguns sacerdotes de outras religiões, usam o jargão cura e liberdade para atrair seguidores, ou então humildade, amor e caridade, com o objetivo simplesmente de manter pessoas seguidoras como um meio de mostrar poder e ao mesmo tempo ter capital humano que gera capital financeiro. Então a gente tem que prestar atenção que as religiões elas precisam, sim, as estruturas físicas precisam de dinheiro para se manter? Precisam. As religiões precisam de pessoas para se manter enquanto instituição? Precisam. Mas tudo tem que ter um limite. Um limite de perceber se eu estou colaborando para o desenvolvimento de outras pessoas, para o desenvolvimento do espaço, para o desenvolvimento da instituição, para o desenvolvimento do dirigente, do sacerdote, seja lá como for chamado, como um ser humano, ou simplesmente eu estou concentrando e trabalhando para potencializar poder econômico, poder de ego e domínio sobre outras pessoas. Se eu perceber isso, está na hora de eu repensar sobre a forma de praticar a minha religião ou de você praticar a sua religião. A religião de verdade, ela ensina as pessoas a terem responsabilidade sobre elas mesmas, principalmente sobre as suas escolhas, a escolha de ser livre, a responsabilidade de ser livre sobre a própria vida, de amor, de afeto, de como se conectar e ligar ao Deus que existe em mim, a energia divina que existe em mim e me faz viver essa energia abençoada que me dá o poder
que me dá a vida. Então a religião ela tem que ser o caminho para essa reconexão, para essa religação com Deus que existe em mim, para essa responsabilidade das minhas escolhas, sobre o amor a mim mesmo, para que eu tenha amor para comigo mesmo e dessa forma me sentir amado por mim mesmo, assim eu posso experimentar o amor, o prazer da vida e assim ofertar isso a outras pessoas. O que eu acabei de falar aqui agora, também é contraditório, né, para as religiões materialistas. As religiões materialistas jamais vão revelar, falar dessas questões, ela vai revelar ou trabalhar dessa forma. Ela vai trabalhar de uma forma que coloca os seus seguidores numa subposição, numa posição de submissão, onde elas é submissa, onde elas têm medo, né, ela estará sempre numa posição de inferioridade, sempre negando que Deus está nela. Negando a própria potencialidade e às vezes sendo muito infelizes na crença que ela escolheu seguir. Negando até mesmo outros caminhos que se fazem necessário. Seguir e ser feliz de forma mais independente. Quando falamos em religião, é importante olhar para qualquer uma como meio de autoconhecimento, autodesenvolvimento, fortalecimento do poder pessoal e a ligação para com Deus. Religião é esse meio, religião é esse caminho. Não é outra, do meu ponto de vista, não é outro sentido sequer. Temos que olhar a religião como meio de conexão, de ligação com Deus, como meio de me conectar com essa energia maravilhosa que existe em mim e me dá vida, com os meus potenciais através do autoconhecimento. As reflexões religiosas do dia a dia, ela nos permite nos conhecer, conhecer as nossas fragilidades e as nossas potencialidades. Então, por isso que eu falo que religião também é um meio terapêutico, é um meio de autoconhecimento e autodesenvolvimento. É perceptível, na atualidade, o surgimento de diversas religiões, inúmeras religiões. Hoje, listar quantas religiões existem é muito difícil. Mas é importante a gente compreender que o surgimento dessas religiões também tem cunho cultural. Né? A cultura ela faz a religião, assim como a religião ela faz a cultura. A gente tem questões rituais religiosos que fazem parte da cultura. Assim como no caso, por exemplo, da Umbanda, o quanto a cultura afro colaborou para o surgimento dela, o quanto a cultura dos indígenas colaborou para o surgimento dela, o quanto a cultura dos kardecistas colaborou para o surgimento dela, o quanto a cultura do cristianismo colaborou para o surgimento dela, o quanto a cultura da magia colaborou para o surgimento dela. Então a gente vê que a cultura ela permeia a religião, assim como a religião ela permeia a cultura. Os movimentos culturais religiosos que existem pelo nosso Brasil afora vai cada vez mais fortalecendo e em outros sentidos dando abertura para novas crenças também. Outro ponto psicossocial a ser levado em conta é o julgamento religioso, uma questão muito importante nos dias atuais, pois o julgamento religioso, achar que a sua religião é o único meio, a única verdade, isso é muito perigoso, pois você potencializa e culmina na intolerância religiosa, você está fortalecendo a intolerância religiosa. Todo caminho se leva a Deus, todo caminho se leva a Deus, toda encruzilhada, né, se leva a Deus. Encruzilhada, esse é um termo utilizado muito na Umbanda, e a gente sabe que quando nós falamos de encruzilhada espiritual, estamos falando das diversas religiões existentes, dos diversos caminhos. Que estar numa encruzilhada é você olhar para um lado e ter a opção de seguir um caminho, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, né, por uma direção qualquer. Você tem opções de caminhos. E as religiões são as encruzilhadas que Deus nos permite, nos dá a possibilidade que chegamos e percebemos a existência dele em nós e nos conectamos a ele. A experiência religiosa é uma das mais ricas para o ser humano. Né? O ser humano, em certas pesquisas, foi chegado a alguma conclusão que a experiência religiosa é muito rica e importante para o ser humano. Mas tem 3 pontos que a gente tem que considerar. Esses 3 pontos, eles são positivos e negativos em algum sentido. Né? Existe um grupo de pessoas, dentro dessa questão da experiência religiosa, que acredita sim que a religião ela colabora com o desenvolvimento da pessoa. Né? Ela colabora para que a pessoa cresça, evolua, tenha autoconhecimento, a pessoa sente-se bem e as coisas vão fluindo de uma forma. Por quê? Porque para essas pessoas as coisas vão fluindo. Porque ela está conectada com a sua crença, conectada com a prática da religião, ela está fazendo esse exercício de uma forma leve e ela está se sentindo a presença de Deus na sua prática e no seu ser. Aí tem um segundo grupo de pessoas que a vida gera em torno da religião e de forma desequilibrada e fanática. Até mesmo com bastante hipocrisia em alguns casos. Né? Esse daí é um outro grupo de pessoas que já vai para o extremo, chegando a podemos dizer, a uma questão até de desequilíbrio mental. Na contramão, a gente tem as outras pessoas que têm pouca ligação com a religião ou até mesmo se consideram ateus. Né? Não se consideram conectados a nenhuma forma de crença, porque tem vários motivos particulares aí, que a gente poderia colocar várias hipóteses aqui. A religião, né, agora passando para um outro contexto, que é falar sobre a religião institucionalizada. Essa é uma esfera, é um tema onde necessitamos entender e compreender a situação das pessoas, situação a qual percebemos
onde há inúmeras pessoas fervorosamente fiéis, seguidoras, fiéis. Mas talvez se você for parar e observar, esse fervor todo é uma alimentação de ego, uma alimentação do ego, pois fora essa necessidade de ser percebida, pertencente, estar numa posição de liderança ou estar numa posição, numa hierarquia dentro de uma instituição religiosa, nada mais a pessoa faz, nem sequer às vezes tem afeto ou amor pelos seus. Né? Então, olhando para esse detalhe, é importante que usamos da crença, né, institucionalizada como referência de reflexão. Se aquele ambiente, aquela questão, aquele local, ele está simplesmente alimentando o ego de algumas pessoas, ou ele está servindo como meio e recurso de autoconhecimento, de autoaprovação, de autoligação, ou da prática da reconexão com Deus, ou da ligação com Deus. Como que é? Pessoas que usam da crença institucionalizada para a alimentação do ego, a religião não tem ação na vida dela. Essas pessoas que estão ali para que se alimente o próprio ego, o que acontece? A religião não tem efeito, os ensinamentos não surtem efeito na vida dela. Ela não muda, ela tem uma resistência de mudança. Por quê? Porque o que importa é ela ser percebida no nível de hierarquia. O que importa é que o ego dela tenha valor e não a religião tenha valor para ela. A religião é simplesmente um pedestal para ela ser percebida diante da sociedade. E a gente percebe isso em qualquer crença, indiferente se seja uma crença bandista, candomblessista, kardecista, cristianismo, enfim, qualquer igreja você consegue perceber alguns casos desse jeito. Estudiosos dizem que é difícil compreender o verdadeiro valor da religião na vida humana, pois em pesquisa é fácil perceber que é algo que está na última instância da necessidade humana. Né? O que isso vem nos trazer? Que reflexão isso quer dizer? Que muitas pessoas, embora todo o fervor, toda a questão, a religião é a última importância, a religião é a última instância nas prioridades da vida da pessoa. Em qualquer outra esfera, a prioridade são outras questões, exceto as pessoas fanáticas, as pessoas que vivem 24 horas para a questão da religião. Então, tem exceções, claro. E o surgimento, né, chegamos a um ponto, nós estamos falando aqui nessa aula, o título da aula é o surgimento da religião na humanidade. E é interessante a gente colocar que o surgimento da religião se baseia no sagrado, no que é sagrado, na definição e na percepção do ser humano nas coisas sacralizadas. E aí, para ampliar esse entendimento, seguem algumas palavras que eu quero colocar aqui. Hierofante. Hierofante significa sacerdote. Grande pontífice, seja em Roma ou seja na Grécia, significa aquela pessoa que instrui, que apresenta aos iniciados o que é sagrado. Né? E o grande pontífice deriva do hierofante, que vem significar a manifestação ou revelação do sagrado. Sagrado, que palavra sagrado, é inerente ou relativo o que é Deus, o que é de Deus, ou relativo a Deus. E religião tem como explicação ou tradução conjunto de princípios morais e éticos onde cultua uma divindade através da religação, reconexão com Deus. E culto é um conjunto de ações e ritos para homenagear uma divindade. Ritual é um conjunto de regras a serem feitas dentro de uma cerimônia ou de um culto. Sacro é algo digno de respeito e veneração. E santo, algo que é puro e perfeito. Então, essas palavras têm muito um contexto religioso de origem cristã. Mas se faz importante colocá-las aqui, porque a gente vai vendo, né, que todas as palavras elas vão se complementando. Olhando para a questão do sacerdote. O sacerdote está presente em todas as religiões. Claro que com um nome diferente. Em algumas religiões, né, são dotados como pastor, diácono, pai santo, mãe santo, e outras denominações. Não importa. Mas, se a gente só muda o nome, mas a função é a mesma. E aqui também trouxe a questão, né, da sacralidade, né, que tudo que é sagrado está relacionado a Deus, e a religião é a forma de conectar com esse sagrado, sendo que nesse sagrado manifesta as divindades, e essas divindades elas são cultuadas através de um conjunto de ações e rituais, rituais esses que são estabelecidos por regras e formas de se fazer. Né? Então a gente vai vendo que tudo está ali dentro desse contexto. E a palavra santo, ela vem aqui do que é puro, que é perfeito, lembrando que às vezes as pessoas, devido ao sincretismo, olham muito, né, os orixás, por exemplo, como santo. Não tem nada a ver. Isso é uma mera questão sincrética. Mais à frente, nos nossos estudos, iremos determinar e explanar o que vem a ser de fato um orixá. As hierofanias, que têm o mesmo derivação do hierofante, né? As hierofanias é as manifestações e as revelações, essas que eu li anteriormente, eram praticadas pelo grande pontífice. São feitas por pontífices, pelas bruxas, pelos feiticeiros, pelos magos, pelos sacerdotes, entre outras pessoas, videntes, médiuns, etc. Todas as pessoas são praticadoras, né? São manifestadoras, digamos assim, da hierofania, que é essa capacidade de revelar algo
que está para além. E esse além é o profano, o desconhecido. A gente tem que entender também que colabora para o surgimento da religião tudo aquilo que é manifestado como sagrado, os fenômenos. Quantos fenômenos manifestados como sagrados a gente pode ter? Né? Quando alguém prevê o futuro, quando alguém faz uma revelação, né? Em algumas igrejas fala que Deus revelou, Jesus revelou, em outras o santo diz, o santo revelou, enfim, tem diversas formas de fenômenos de manifestação e revelação. Em cada religião ele é visto de uma forma diferente, e tudo isso é hierofania. O sagrado opõe-se ao profano, mas não existe um sem o outro. Para que o profano existe, há necessidade do sagrado. E o sagrado só é sagrado porque existe o profano. Olha que coisa, né? Que relação interessante. E aí eu fiz aqui um paralelo. Coloquei assim, sagrado e profano. O que é sagrado? O céu. Profano, o inferno. O que é sagrado? Deus. Profano, o capeta e o demônio. O que é sagrado? Olorum, Oxalá, o que é talvez considerado profano, né? Só para ter uma mensuração, mas não é assim que a gente vê dentro do contexto da religião da Umbanda. O Exu, o Orixá Exu, né? Não é, a gente não vê eles como profano, mas é só para fazer um paralelo aqui. Por quê? Orolum, Oxalá retrata muito o interno, o movimento interno, o Deus interno, enquanto o Exu, o Orixá Exu, trabalha muito o caos, o movimento externo. Mas aprofundando futuramente esse contexto, você entenderá o que eu quero dizer aqui. E aí, fazendo essa relação de paralelo e profano, a gente vê que a existência de um depende da relação do outro e que a relação entre ambos tem que estar em equilíbrio para que nós nos sentimos bem, nos sentimos em perfeita harmonia. E aí, venho trazer mais algumas palavras que eu coloquei aqui, como, por exemplo, demônio, capeta e Exu. Demônio vem do judaísmo e do cristianismo, traz ele como um ser maléfico, né, que se rebelou contra Deus, ele se rebelou, na verdade, contra Deus. Na mitologia, esse ser, ele orienta as pessoas entre o que é mortal e o que é divino. Já do grego, daimônio, quer dizer entidade espiritual que é boa ou é má, dependendo da situação. E isso é interessante porque aqui tem uma similitude com o que vemos de Exu dentro do contexto da Umbanda. Exu não é ruim, Exu não é mau. Mal e ruim é quem lhe pede ajuda. A maldade está em quem lhe pede ajuda, ele é neutro. O que você pede, ele vai te servir. Mas, com o cristianismo, esse lado bom, ele foi aniquilado totalmente. E aí, essa figura passou a ser somente vista como maléfica. Não dava para existir uma figura que ou era boa ou era ruim para relacionar com uma outra figura que é só bondade. Então, a figura divina prevalecendo como bondade, a outra foi só para criar a polaridade taxada como maldade. Mas não é assim. Deus ainda assim existe nessa outra figura. Essa outra figura ainda assim tem um pouco da essência divina. Então ele tem um pouco de bondade também. Ele não é só maldade. A maldade está na mente daquele que pensa. Sendo então, o judaísmo traz esse ser, né, assim como também o islamismo, como o anjo caído, aquele anjo, né, que foi para o inferno, que ele foi desligado do paraíso. Né? E lembrando que inferno vem do latim inferno, que significa passagem ou residência de almas perdidas, né? Que no umbral tem o mesmo sentido de inferno. Né? Os espíritas trazem a palavra umbral e a gente faz esse paralelo. Umbral para o espírito é onde os espíritos ficam, ali os espíritos sofredores, os espíritos que não aceitaram a morte, que não aceitaram o seu processo evolutivo e se negam e permanecem em estado de sofrimento. Então permanecem no umbral. Enquanto no cristianismo traz essa questão do inferno. As pessoas que, espíritos de almas perdidas, que vão permanecer. Em cristianismo traz o sentido de alma e kardecismo espiritualista traz o sentido de espírito. Inferno também é um adjetivo, né? Vem de infernos, que significa inferior, né? Abaixo. Por isso que quando falamos de inferno, de umbral, referimos a um ambiente astral inferior que está abaixo de baixa vibração. E interessante que essa questão do inferno se assemelha à nossa parte mental, à nossa sombra, ao nosso inconsciente, onde está todos os nossos medos, nossas fobias, nossas inferioridades, nossos complexos, tudo que é nocivo a nós mesmos, produzido pela nossa experiência de vida e não entendido. Vai ficando ali como nosso lixo mental e vai nos perturbando, chegando ao ponto de nos dominar, né? Ter domínios, ou domínios, né? Que os demônios, os próprios domínios, os próprios demônios internos que acabam tomando conta e trazendo a insanidade mental. Outra palavra importante também é o capeta, né? Aquele que gosta de travessura. O anjo caído expulso tem uma conotação com o mesmo sentido de demônio, né? O anjo que foi expulso do paraíso. Mas a palavra capeta, ela vem, né, de capa, no sentido de capa, aquela que joga nas costas, mais ainda eta, no sentido diminutivo. Então, capeta significa capa pequena. Por isso que a simbologia e a humanização do capeta é um ser com uma capa pequena nas costas. Né? E isso foi dando a ele como se fosse um apelido, né? Aquele que tem uma capa pequena, ou seja, o capeta. E aí o demônio passou a ser chamado de capeta, aquele que tem a capa pequena. Né? Capeta e demônio é a mesma coisa, mas por essa simbologia.
E não fica muito longe, né? A humanização dos orixás traz o Exu com uma similitude do demônio, né, do capeta, porque Exu tem uma capa vermelha em si, e aí traz essa similitude e essa confusão de Exu com capeta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Já que o cristianismo coloca o capeta, o demônio, como um ser maléfico total, negativo total, né, ruim de pensamento. O Exu ele tem uma neutralidade, né? Ele tem um processo de desenvolvimento de neutralidade, tem do lado bom, tem do lado ruim, dependendo daquele que pede ajuda. A maldade está no coração de quem pede e não no Exu. Orixá Exu, divindade intermediária, é considerado o mensageiro entre Deus e os seres humanos. Ele tem a função de protetor, de proteger aquele que ele acompanha, ligado também, ele está ligado também às artes divinatórias, né, às hierofanias. As hierofanias têm uma grande colaboração dos Exus e, como eu disse, ele está, lamentavelmente, e de forma errada, associada à figura do capeta do cristianismo. Vale lembrar que o profano vem de profanos, o que está à frente do templo e não entra nele, né? Então, quando a gente fala e entende que profano é o que está na frente do templo, mas não entra dentro do templo, nós fazemos uma conotação, uma ligação com aquele ser indivíduo que está dentro de uma instituição, de uma religião institucionalizada, buscando simplesmente alimentar o ego. Ou seja, a religião não entra, as mensagens não entram, o processo de autoconhecimento não entra dentro dela, né? Ela somente é a manifestação do profano. Só que nesse sentido, o profano entrou dentro do templo, né? A hierofania ela é importante para revelar conteúdos do profano. Olha que interessante. O manifesto da hierofania, ela traz o conteúdo do profano, ela traz o conteúdo do inconsciente, ela traz o conteúdo do desconhecido. Porque o profano ele é desconhecido e o sagrado ele é conhecido. Fazendo paralelo com a mente, esse profano ele pode ser todos os conteúdos do nosso inconsciente. Então, quando eu passo por uma consulta, por um atendimento, me é revelado às vezes conteúdos que estão no meu inconsciente, porque existe ali um trabalho de conexão entre aquele que me atende, ou seja o médium, ou seja o que está jogando algum oráculo, fazendo algum atendimento com oráculo, luz, tarô, baralho, qualquer outro, ou seja o pastor que tem uma capacidade sensitiva de fazer revelações, né? Assim como o padre, assim como qualquer outra pessoa que tem essa sensibilidade de perceber. E aí ela faz essa conexão, entra e faz a revelação do meu inconsciente. Ou seja, ela revela o meu profano. Trazendo do profano para o inconsciente aquilo que era irreal, aquilo que era desconhecido, e torna-se sagrado, torna-se revelado e torna-se materializado. Quando a religião vê, né, essas questões, às vezes elas se espantam, algumas religiões se espantam e condenam isso como um pecado, como algo não benéfico, já que a função, né, do Exu, a função talvez daí da figura demoníaca, é acessar esse profano e trazer e revelar o que está no profano. E uma vez revelado o que está no profano, as coisas vão tomando um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, uma direção que muitas vezes tira a pessoa da posição de submissão. E isso não é legal para a religião institucionalizada, né? Isso vai contra as necessidades e prioridades de uma instituição religiosa que precisa de pessoas submissas, de patrimônio, entre outras coisas. Quando a religião ela é vista como um território, como um ambiente a ser possuído, e a pessoa passa a sentir isso como sagrado, a sentir parte desse território, ela passa a sentir pertencente a elas, né? Sentir pertencente a esse ambiente. Isso é muito interessante, né? Porque Deus não está na instituição religiosa, ele está na prática da religião. E a religião se torna verdadeira quando ela nos ajuda a reconhecer que Deus está em nós. Vou repetir essa parte que é muito interessante, essa reflexão. Deus não está na instituição religiosa, mas na prática da religião. E a religião se torna verdadeira quando ela ajuda o indivíduo a reconhecer Deus em si próprio. Então, as religiões, um cerne de qualquer religião é levar o indivíduo a se reconhecer e a reconhecer Deus, a manifestação de Deus nele ou nela, no próprio indivíduo. Então, a religião, primordialmente, ela tem essa função de fazer com que a pessoa se reconheça manifestador do poder divino aqui nessa terra. A partir daí, reconhecer que através dessa prática ele possa se conhecer através de reflexões, desenvolver o seu autoconhecimento, né, ter um desenvolvimento do poder pessoal e aí se direcionar por caminhos mais fáceis e mais compreensíveis. Lembrando que o amor é a verdadeira religião de Deus. A religião surge na humanidade inicialmente como uma religião politeísta, ou seja, onde se acreditava em diversos deuses diferentes. Depois vem a questão do movimento monoteísta, onde se acreditava em apenas um Deus. E depois vem a dualista, onde há a possibilidade de eu acreditar em um Deus, também como a possibilidade de eu acreditar em vários deuses, né? E é muito interessante que nessa questão da estrutura da religião, a gente vê ela perpetuar dentro da igreja, dentro da instituição em si. Quando eu falo de Deus no masculino, né, a palavra masculina, Deus, eu vejo isso repetir
na hierarquia, na história de algumas religiões, de algumas igrejas, né? Que se perpetua a figura masculina, se perpetua o desenvolvimento e a história, o enredo de tudo que se passa, a maior parte do tempo em volta da figura masculina, e a figura feminina ela vai ficando de lado, ou até mesmo em alguns contextos anulada, ou até mesmo proibida de se manifestar. Né? Já por outro lado, quando a figura de deusa, ou uma entidade, uma entidade feminina, ela é aceita na mesma proporção que a masculina, aí a gente consegue ver e verificar a manifestação e o poder de uma mulher de igual para igual. A gente traz isso no contexto da Umbanda, onde a gente tem as divindades, que são os orixás, tem as divindades masculinas e divindades femininas. E a gente consegue perceber isso, tanto no candomblé como no Umbanda e outras de matriz africana, a figura feminina tendo o mesmo poder que a figura masculina como um sacerdote, como um dirigente. Um ponto negativo da religião é o uso dela como garantia de poder. Né? Em muitos lugares, a religião ela é feita como forma de garantir o poder sobre as outras pessoas ou de influência, até mesmo que política. A gente vê isso em algumas questões, pessoas, né, de frente, que estão ali na frente como sacerdote, enfim, elas usam dessa influência, dessa posição para o meio político. Né? Ou para se candidatar e ser elegido, ou até mesmo para fazer influências políticas. Bom, isso não estou falando só de uma, mas de diversas crenças. E o uso, né, da palavra dentro das instituições, dentro da religião, é algo muito importante a ser analisado e pensado, pois a palavra ela pode colocar qualquer indivíduo numa posição de submissão. Uma vez que a pessoa está na posição de submissão, ela vai ser subserviente. Então, tudo que o outro disser que estiver no domínio, estiver no comando como sacerdote, né, ela vai acatar. E quanto mais pessoas forem submissas a um líder, melhor é para ele, porque melhor é a manutenção da instituição, tanto como capital humano, quanto reverberação de capital financeiro também. É a garantia da manutenção da existência. Né? Não que isso seja ruim, é fácil e necessário, em algumas situações sim, nada existe sem movimento financeiro, nada existe sem movimento humano. Mas o que eu quero colocar aqui são os exageros para se ter poder. E aí eu deixo 3 reflexões importantes aqui sobre a religião, para a gente estar finalizando. A religião como forma e meio de conexão com o divino que existe dentro de nós, né? E como meio e como recurso de autoconhecimento, autodesenvolvimento e poder pessoal. Também deixo sobre a reflexão sobre a religião institucionalizada, né? Onde é um meio de garantia de poder, de práticas políticas, de interesse, de expansão de patrimônio e também um lugar onde se vela os olhos dos seguidores para se ter aproveito de alguma forma. Né? Que proveito esse? O poder, a política, o interesse e outras coisas mais. Chegando aí até os extremos que a gente já viu aí, em diversas crenças, a questão de abusos sexuais. E por terceiro e último, a religião como arte e expansão da cultura. Porque, como disse lá atrás, a religião ela está permeada pela cultura, como também ela faz parte da cultura, como diversos rituais religiosos fazem parte do calendário cultural de algumas cidades. Né? No caso da Umbanda, a gente tem, né, em algumas cidades do Brasil, as lavagens das escadarias de algumas igrejas e outros cenários mais até mesmo dentro do cristianismo. Né? Então, essa foi a nossa aula sobre o surgimento da religião na humanidade. Então, entenda-se que a religião ela surge quando o homem percebe a necessidade do sagrado, e esse sagrado é manifestado pela hierofanias, né? A manifestação da hierofania, ou seja, da revelação daquilo que está no profano que chega para mim como algo sagrado e divino. As revelações que hoje se encantam aos olhos de muitas pessoas que buscam alguns centros para consultar alguns médiums, alguns guias espirituais, que buscam um cartomante, que buscam uma pessoa que trabalha com um oráculo para revelar ou para orientar de alguma forma. Então, ficamos aqui e até a nossa próxima aula.